Olá pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite. Eu sou o professor José Victor e no encontro de hoje, na disciplina de Teoria da História, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre a chamada Escola dos Análises. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a cidade de Estrasburgo, que juntamente com a sua universidade, e também a respeito das trajetórias e obras realizadas em especial por Lucien Febvre e também por Marc Bloch, que foram dos precursores da chamada Escola dos Análises. E com isso também vamos finalizar apresentando algumas das consequências que eu digo de autores que foram influenciados para além do campo da história e que atuam hoje sob uma influência da escola dos análises. A nossa aula é uma continuação do encontro passado, onde nós conversamos também a respeito dos antecedentes da escola dos análises no que tange aos estudos em história sob uma perspectiva do indivíduo, social, que estivesse para além dos campos políticos, por exemplo, e econômicos, o que não quer dizer que a escola dos análises também não tenha estudiosos nestes campos, mas vamos perceber também no encontro de hoje como que houve uma busca também em explorar outras linhas de pensamento, outras áreas, outras fontes que estivessem para além do campo político e econômico, por exemplo, além de pensar uma perspectiva não necessariamente coletiva, mas de estudos a partir do indivíduo e como que os autores, em especial Bloch e Febvre, trabalhavam com isso. Desde já peço perdão pelo meu francês, que é horrível, meu inglês também não é muito bom, mas eu espero que no encontro de hoje eu possa ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esta escola. Lembrando que este vídeo é dedicado principalmente a graduandos, a curiosos, não possui uma profundidade, mas tem a intenção de poder despertar, de servir de auxílio a quem tem interesse ou quem está estudando sobre a Escola dos Análises pela primeira vez. Tudo bem? Então, eu vou, a partir deste momento, irei diminuir a minha imagem, esta não importa muito, irei dar ênfase ao material que vocês estão vendo desses slides, que é justamente a Escola dos Análises, por um livro a partir do Peter Book, um livro clássico, um livro introdutório, de uma leitura acessível, destinada especialmente a alunos que estão adentrando no curso, em especial no curso de História, que não quer dizer que não possa ser trabalhado por outros colegas de outras áreas. Inclusive, nós vamos perceber esta interdisciplinaridade. E aqui nós temos duas edições diferentes. E percebam desde já que o livro, no caso, né, ele sempre tem um recorte temporal de 1929 a 1989. É escrito por um autor inglês, embora ele esteja trabalhando com uma escola que tenha surgido na França. Então, isso já demonstra também o alcance dos análises para além das fronteiras políticas, intelectuais e acadêmicas da França, certo? E pela leitura editado pela Unesp, ambas as edições, e ambas as capas já nos vendem também imagens a respeito do, do que a escola pretende, ou do que o livro, melhor dizendo, pretende apresentar sobre a escola. Façam uma leitura destas duas imagens e percebam que, por exemplo, a imagem à esquerda trabalha algo do cotidiano, algo do indivíduo. Você vê aspectos presentes de uma cultura, de um tempo presente, é claro, tempo presente não, de um tempo histórico, desculpe-me, mas você não vê necessariamente a noção de coletivo, por exemplo. Já a imagem ao lado da segunda edição, tem o mesmo título, mesmo recorte temporal, mesmo subtítulo, você já percebe uma noção de atividades do cotidiano em referência à chamada Idade
média e, claro, numa perspectiva francesa, embora depois nós iremos perceber que os autores dos análises também buscavam fazer histórias comparativas, não todos, é claro, e reforço aqui, a partir deste momento, um momento de reflexão, porque, e basicamente uma pergunta ampla, muito subjetiva, muito pessoal, que você pode responder com um simples eu não sei, ou eu não quero falar, ou não é da sua conta, professor, porque eu estou aqui, como estudante de história, como aluno, como um curioso, qual é o meu objetivo, por exemplo, ao assistir a este vídeo? Qual é o meu objetivo, por que eu estou aqui como acadêmico de um curso, de uma universidade, seja ela pública ou privada, e qual é a minha intenção, por exemplo? Faça essa autoanálise. Autoanálise, existe? Faça essa observação. Com relação à chamada Escola dos Análises, eu já li algo a respeito ou é a primeira vez? Caso eu nunca tenha ouvido falar, o que significa? O que eu imagino? Seja sincero com você. Como nós estou trabalhando com um público de graduação, e provavelmente vocês estejam sendo apresentados pela primeira vez a esta escola, sejam francos, não há problema nenhum. Isso, inclusive, é maravilhoso, porque nos ajuda a trabalhar melhor também em sala de aula e vocês também com futuros professores, eu acredito, que vocês possam estar fazendo um curso de licenciatura, pode ajudá-los também na sala de aula. Na sua opinião, né, os análises foram precursores de algo, também como os membros da Escola dos Análises começaram suas trajetórias acadêmicas, eles já começaram, entre aspas, do alto, de forma espetacular, com destaques, etc. Ou eles começaram literalmente de uma base, de um início, como todos nós, e eu e você que está assistindo este vídeo, por exemplo, começou. Seja sincero. E uma reflexão, isso aqui é uma pergunta final, né, ou também no caso, o que eu posso aprender com eles? Por exemplo, o que eu estou aprendendo com os análises? Sinta-se à vontade, você pode dizer que nada. Seja franco consigo mesmo. Antes de começar a trabalhar sobre a aula, né, eu gosto de falar também sobre o autor de qualquer livro, como Peter Burke, que iniciou sua atividade acadêmica em Sussex, na Inglaterra. É um historiador britânico, reconhecido como um dos mais conceituados especialistas em idade moderna europeia. Peter Burke aborda os assuntos da atualidade e enfatiza a relevância de aspectos socioculturais em suas análises. Professor emérito de História Cultural em Cambridge, é autor de mais de 30 livros. Se um dia eu tiver 3 livros, já ficaria contente. Como o que é História Cultural, que inclusive auxilia e nos ajuda a entender também melhor os análises e formas de fazer história, dentre outros livros que todos, claro, são sempre recomendados. Todos os curiosos e pesquisadores e professores em história. Tudo bem? Com referências, claro, sempre fundamental, no site fronteiras.com e a partir de um artigo da revista Unicinos. Outra característica que eu vou mencionar é que os textos referentes ao livro, que eu irei mencionar nos próximos slides, quando não estão de autoria, quando não estão presentes, quando não são de autorias de Peter Burke, são de outros sites, mas os demais a respeito da Escola dos Análises, todos eles são de autoria do Peter Burke, certo? Então, todas as outras referências, outras citações, não são minhas, mas sim do autor do livro. Tudo bem? Então, para deixar isto registrado, é fundamental nós informarmos a fonte. Sobre o livro, Peter Burke reconstrói criticamente, não é algo passivo, o movimento intelectual à revista francesa Análise, em linguagem ao mesmo tempo direta e rigorosa, sem rodeios, tanto que o livro ele não é grosso, não é grande, ele é um livro acessível, distingue as chamadas 3 principais gerações de historiadores que deram perfil e consistência a esta que é considerada a mais importante força de propulsão da chamada História Nova, a de Lucien Febvre e Marc Bloch, a de Brodel e Georges Deby, como também Le Goff e Leroy Ladurie, responsável por uma, entre aspas, revolução, sabendo que a palavra revolução possui diferentes significados, interpretações, mas no campo da história
é empregado na realização de grandes feitos, seja na esfera política, social, econômica, cultural, artística. E lançado simultaneamente no Brasil e na Inglaterra, Peter Burke já realizou palestras no Brasil várias vezes. A Escola dos Análises preenche uma lacuna em nossa bibliografia histórica, fornecendo ao leitor e ao especialista um material raro de valor e utilidade. Não à toa, esse livro, há algumas edições, não me recordo agora, falha minha, perdão, do início dos anos 2000. Então, se hoje nós temos a facilidade com acesso à internet, no início dos anos 2000 não era tão bem assim, não era tão certo assim. Então, no caso, o livro foi de uma espetacular ajuda a todos aqueles que buscavam uma área diferente, uma área para além da história política, econômica, ou necessariamente marxista ou positivista. Então, era possível pensar de outra forma a história e escrever ela. Nosso encontro, né, é uma aula 2, Estrasburgo e a criação dos análises, uma imagem linda do próprio site da Universidade de Estrasburgo. As informações aqui coletadas são do site, ok? E aqui, no caso, nós temos a origem dela. Surgiu no século XVI, por Johannes Sturm, um estudioso protestante. Então, aqui já tem o contexto do século XVI, 1501 a 1600. É um contexto de reforma protestante contra a reforma da Igreja Católica, expansões comerciais da Europa, tráfico de escravizados na África, que já acontecia há muitos séculos, ações na China, na Índia, no Japão, a descoberta, a chegada, melhor dizendo, dos europeus ao novo continente que foi batizado por América, lembrando das populações ameríndias, populações originárias, populações indígenas, como você bem desejar citar, e que rendem estudos maravilhosos, que são lindos. Então, o nosso propósito aqui, claro, é perceber esse século XVI como um período de várias ebulições históricas, políticas, econômicas, religiosas, e, no caso, isso também teve suas influências e consequências para as origens de universidades. Sturm criou um ginásio protestante em 1538, com o mandato de disseminar o conhecimento de um dos valores centrais do humanismo, que também é um outro contexto, né, que já estava em ascensão, digamos assim, né, no que tange aos estudos também na área da filosofia e de outras que viriam a ser chamadas por ciências no futuro. E com isso nós tivemos a formação e a origem de uma universidade, ok? Todas essas informações estão presentes no site oficial da Universidade de Estrasburgo, que é uma cidade histórica, icônica, que já foi francesa, já foi alemã novamente, depois francesa, em definitivo, até o presente momento, é claro, e analisa, todo esse contexto percebe-se como que a cidade e os estudos também são uma consequência de suas ocupações políticas e sociais. Em 1870, que é um contexto que nós estudamos bastante na escola, no livro didático, que você provavelmente nós não lembremos, porque é um assunto que a gente olha e fica, por que estudar isso, né? Que é o período contexto da Guerra Franco-Prussiana, a região da Alsácia e o departamento de Lorraine, de Moselle, foram anexados pelo Império Alemão após a Guerra Franco-Prussiana. Estrasburgo experimentou um rápido crescimento e prosperidade que durou até a Primeira Guerra Mundial, e após o fim da Primeira Guerra Mundial, a cidade torna-se novamente francesa. A universidade se beneficiou desse desenvolvimento por meio da criação de bibliotecas e de institutos, lembrando que no contexto do século XIX você também tem um avanço, um crescimento dos estudos históricos por parte dos alemães, né, do historicismo alemão, a crítica, etc., que influenciou também outras áreas como sociologia e também como, por exemplo, o positivismo e também outros campos
também na história, e também os franceses que tinham acesso e alguns deles estudavam, inclusive, na Alemanha. Então você tinha esses encontros, estudos e debates e críticas, é claro, entre ambos os estados nacionais. Com isso também gerou uma diversificação das disciplinas acadêmicas. As tradições de pesquisa e abertura ao mundo herdadas desse período ainda estão nos cernes dos valores da universidade de hoje. Temos o contexto também da Segunda Guerra Mundial. Claro que antes a universidade volta, entre aspas, a ser francesa, mas ela foi realocada em Clermont-Ferrand durante a Segunda Guerra Mundial, quando novamente a região de Alsácia foi anexada pelos alemães. E nisso você tem todo o envolvimento, né, do historiador e do cidadão francês na guerra. Então, ao mesmo tempo em que ele era um pesquisador, estava vivendo aquilo, no mesmo momento ele era também um membro da resistência francesa contra a ocupação dos nazistas. O maior exemplo da escola dos análises, é claro que nós tivemos outros, mas no que tange a professores é Marc Bloch, que nós veremos mais adiante, né, que ele serviu a resistência francesa, escreveu dois livros curtos, mas escreveu dois livros curtos, mas escreveu, que frase ridícula minha, perdão, nesse período, e teve o seu fim nesta terra por meio de um fuzilamento, ou seja, isso demonstra também o horror da guerra e como que ele também chega aos meios acadêmicos. Nós não estamos isentos, nós não estamos à parte. Tudo bem? Ok? Entre eles estava uma figura importante, Marc Bloch, como citado agora, ok? E voltou a Estrasburgo ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1947. Na aula anterior, né, todos esses slides anteriores, eles já haviam sido apresentados na aula passada. Só estou apenas fazendo uma recapitulação. Duas fotografias, né? Quem é Lucien Febvre, quem é Marc Bloch, quem são. Então nós somos apresentados a eles por fotografias, é claro, e todos os nossos agradecimentos, independente de seguirmos ou não as suas linhas de pensamento. Luciano Febvre, mais velho que Bloch, expansivo, veemente, combativo. Todas essas informações estão no livro de Peter Burke. Em 1897, na Escola Normal Superior, separada de Paris, teve acesso a estudos geográficos por Paul Vidal de la Blache, interessado em colaborar com historiadores e sociólogos. Então, aqui você já percebe que na formação do Lucien Febvre você teve influências de outras áreas, como, por exemplo, a geografia e a sociologia. Fundou a revista Análise da Geografia, e aí você tem toda uma série de influências, influenciadores e influenciados. Então, percebam que no caso dos membros da Escola dos Análises, antes deles serem, você pode falar precursores, iniciadores, sim, iniciadores é uma palavra feia. Antes deles serem, como eu posso falar, os destaques, eles estudaram, buscaram referências, buscaram outros autores, outras áreas do conhecimento. Tudo bem? Isso vale para todos, ok? E aí os estudos geográficos do Lucien Febvre, introdução geográfica, e ele menciona isso no caso de um trabalho que se utilizava, foi realizado antes da Primeira Guerra Mundial, mas que precisou ser interrompido, porque ele serviu ao exército. Percebe-se a importância de um alemão, Hatzel, que é um dos pioneiros da geografia humana, muito utilizado até hoje, embora também muito criticado, é claro, e nós vamos perceber que ninguém está isento na história de críticas, ok? Então, se você é um graduando, está no seu primeiro ou no segundo semestre, tenha certeza que os seus trabalhos poderão ser elogiados, como também poderão ser criticados. Tudo bem? Não existe isenção, não existe imparcialidade, não existe mar de rosas. Podem existir elogios, mas você não está imune a críticas, ok? Todos nós recebemos, inclusive você, inclusive eu.
inclusive eu, por vocês, após este vídeo, cheio de improvisos, inclusive. E aí uma frase, né, uma citação de Febre: um rio pode ser tratado por uma sociedade como uma barreira, mas por outra como um meio de transporte. A pergunta é simples: como você se enxerga, ou como você enxerga o rio? Como você enxerga o seu objeto de pesquisa? Como você enxerga a sua vida? Como você enxerga o texto que você está lendo neste momento? Como uma barreira ou como um meio de transporte? Responda você, tá bom? E ninguém vai responder por você. Não deixe que respondam por você, ok? Em última análise, não é o ambiente físico que determina a opção coletiva, mas o homem, sua maneira de viver e seu comportamento. Mesmo as atitudes religiosas aí se incluíam, numa discussão sobre os rios e meios de transporte. Febre não esqueceu de discutir as rotas dos peregrinos. É aqui, obviamente, já é uma análise do Peter Burke. Tudo bem? E os rios da vida? Você está construindo barragens ou você está construindo pontes? Está ligando, está bebendo, está consumindo, está preservando, está expandindo, está destruindo? Diga lá, reflita. Um abraço. Mark Bloch, influenciado por Durkheim, por exemplo, Durkheim na sociologia, os estudos coletivos, etc. Aprendeu a levar a história com seriedade através dos seus estudos com Fustel de Coulanges, que nós já vimos em aulas anteriores, né? Autor de um clássico muito criticado, para alguns é uma escola, para outros é uma fonte que não que merece receber críticas, e claro, para outros é uma iniciação, e para Bloch foi uma influência muito importante, que é o livro A Cidade Antiga. Medievalista, nunca escondeu isso, e tem uma análise também da geografia histórica. Pensava a perspectiva de uma história-problema, ou seja, a história para além de uma narrativa reta, linear, reta cronológica, entre aspas, imparcial, positivista, progressiva, ok? Então, que é um campo que nós seguimos até hoje, a história-problema. Tanto que você, ao realizar um projeto de pesquisa, com certeza vão perguntar qual é a sua problemática, qual é o seu objeto, qual é o seu problema, qual é o seu questionamento. Os professores e professoras não irão pedir para você resumir ou fazer um copiar e colar do texto oficial ou do artigo 5 do artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo. Mas o que você pretende analisar do artigo 5? Qual é a sua crítica? Qual é o seu problema? Como ele foi construído, as principais referências, como ele é interpretado hoje. Vou fazer a análise da história do meu município. Tá, você vai narrar o que? A origem, número de habitantes, só isso? Ou você vai analisar os fluxos migratórios e os motivos pelos quais eles ocorreram? E por que para o seu município, por exemplo? Ou coisas pequenas, ou questões pequenas, como, por exemplo, nomes de ruas. Por que aquele patrimônio material está no centro da cidade e tem muito destaque, enquanto que outro se encontra escondido? Tudo isso são escolas, okay? São problemas, perdão. Ok? O pensamento interdisciplinar, que hoje às vezes recebe o nome de multidisciplinar, transdisciplinar, mas nós não vamos entrar no mérito aqui. Então, interdisciplinaridade, quem torce para o Inter, né? Piada sem graça, segue o líder. Interdisciplinar, arqueologia, paleografia, leis, eram áreas que também despertavam o interesse e a curiosidade de Marco Bloch. E aí uma citação, né, dele. Por que, escreveu ele, devemos esperar que o jurista interessado no feudalismo, o economista que está estudando a evolução da propriedade no interior do país em tempos modernos e o filólogo que trabalha os dialetos populares tenham sido que respeitar fronteiras idênticas? Tem, acho que sido ou tido aqui, perdão, vou verificar essa citação para não ter... Você vai verificar se eu não citei, se eu não cometi um equívoco aqui. Eu peço até desculpas, eu vou verificar isso para não dar uma informação errada. Mas ok, pessoal, então dando continuidade, estamos aqui às ordens. Se você ainda não desistiu da aula,
Eu agradeço. Beleza, vamos lá. Não tenho tido que respeitar, com certeza. Eu que escrevi errado, perdão. Lucian Febre e os demais colegas, e aí já é uma introdução à parte 2, que é justamente sobre Estrasburgo, no caso. Nós já mencionamos no início. Peço desculpas aqui, pessoal. Ok? Então, como que, no caso, a Escola dos Análises está para além de Bloch e Febre, embora eles sejam os principais, os precursores, digamos assim. E aí você tem outros estudiosos, como Charles Blondel, cujas ideias eram importantes para Febre, Henri Bremont, autor da obra História Literária dos Sentimentos Religiosos na França, depois das guerras de religião, ao final da guerra, por exemplo, no contexto já do final da Primeira Guerra Mundial e início da década de 20, e influenciou Lucien Febvre sobre os estudos da Reforma. O sociólogo Maurice Halbhaus, que até hoje eu não sei pronunciar, eu peço perdão por isso, perdão mesmo, cujos estudos sobre estrutura social influenciaram Bloch. Quem trabalha com memória coletiva, que é um campo também muito interessante, já tem esse livro do Maurice quase de cabeceira, assim, cabeceira. Ok? Febvre e os demais colegas. O Georges Lefebvre, historiador da Revolução Francesa, tinha interesse pelas histórias das mentalidades. E aí é um contexto muito interessante, porque os análises bebem de litros, digamos assim, tem muitas influências mesmo. Gabriel Lebras, a Sociologia e História das Religiões. André Paginot, sobre jogos romanos, o que revela um interesse pela antropologia semelhante ao de Bloch na sua obra Le Roi, os Reis Taumaturgos. Ok? E aqui a obra, né, uma das obras mais famosas do Marco Bloch, no caso, e aqui é uma das capas, uma das primeiras capas, no caso, que é justamente o tema sobre a crença na França e na Inglaterra na Idade Média, da chamada Idade Média até o século XVIII, o período da modernidade, ou da Idade Moderna, também como é chamada, de que os reis tinham o poder de curar os doentes de escrófula, uma doença da pele conhecida como mal dos reis, através do chamado toque real, que se fazia acompanhar de um ritual com essa finalidade. Para Marco Bloch, era algo profundo que lançava a luz sobre importantes problemas. O autor considerava seu livro uma contribuição à história política da Europa, embora o título, a temática parece que não tenha nada a ver no sentido político, pois nele analisava a ideia da monarquia. E aí o milagre real foi, acima de tudo, a expressão de uma concepção particular do poder político supremo. É uma obra muito interessante e o Peter Burke ele analisa o livro em 3 partes. Então a primeira não se limitava a um período histórico convencional, ou seja, não ficava um período histórico convencional, digamos assim, simples, de curta duração, a um fato também, ou mais sim a Idade Média, e aí já entra uma concepção da chamada história da longa duração. Constatou que o ritual de toque se manteve até a Idade Moderna. Isso é muito interessante porque desperta outros estudos a respeito da Idade Média e da Idade Moderna, seguidos por outros pesquisadores e pesquisadoras, como Regine Pernot, e os preconceitos que se constroem a respeito da Idade Média, como, por exemplo, a Inquisição, considerando que no período da Idade Moderna nós tivemos uma perseguição muito maior do que nós tivemos na chamada Idade Média, por exemplo. Então, é interessante pesquisar essas concepções, esse período da chamada história de longa duração, essa concepção de história de longa duração, porque nos ajuda a desmistificar, a desconstruir interpretações que existem a respeito de períodos históricos. Então, por exemplo, na Idade Moderna, Luís XIV tocou um número maior de doentes do que os seus predecessores, do que os seus antepassados. No entanto, esses rituais, eles são no imaginário, dar-se a entender que houve o período de ascensão ocorreu durante a chamada Idade Média, o que não é verdade, por exemplo. Então ele quis mostrar o quê? Que não era um fóssil, não era algo
passado, não morreu o final, entre aspas, da chamada Idade Média, mas houve uma perpetuação, uma continuidade, uma acentuação em um período conhecido por moderno, por exemplo. Um rei ainda fazia isto, sim, tanto quanto seus antepassados. Contribuição à psicologia religiosa, que já é um outro contexto também, que mostra que os historiadores também podem pesquisar sobre psicologia e sobre religião, embora não sejam teólogos, embora não sejam psicólogos. E aí, no caso, era a história dos milagres e concluía com a discussão explícita do problema de como explicar que o povo pudesse acreditar em tais ilusões coletivas. Isto aqui, por exemplo, pode ser trazido para os dias de hoje com a crença no poder de líderes ditatoriais, por exemplo, como acontece em alguns países, a exemplo da Coreia do Norte. Então seria o povo burro, seria o povo ignorante, seria o povo imbecil, e você imediatamente já taxa, você imediatamente já apresenta essa interpretação sem nunca ter feito uma análise profunda, séria, crítica, problemática, um problema, uma pergunta, por exemplo. Então mostra que existe uma concepção também coletiva e também individual, mas que não pode ser levada para o senso comum. Coitado, aquela pessoa é ignorante, por exemplo. Observou que alguns doentes retornavam para serem tocados pela segunda vez, o que sugere que sabiam ter o tratamento fracassado, mas que o fato não destruía a sua fé. O que criava a fé no milagre era a ideia de que poderia haver um milagre, ou seja, você tinha uma fé. E aqui uma citação a Karl Popper, um teólogo também muito famoso, muito criticado também, mas que aponta que a crença não é algo falsificável, não é algo que deve ser menosprezado ou desrespeitado, ignorado ou visto como algo inferior, por exemplo, enquanto que as ciências e as filosofias devem ser enaltecidas. Nada disso. Ok? Então vamos lá. Parei aqui, perdão, tempo para uma água, inclusive. Se você ainda está nos acompanhando, peço desculpas pelo meu fracasso. E os estudos sobre a psicologia da crença não eram comuns no circuito dos estudos históricos nos anos 1920, sendo associados a sociólogos, antropólogos e psicólogos. Provavelmente na universidade você vai ouvir isso. Eu desejo estudar sobre psicologia da religião na perspectiva histórica. A pessoa vai perguntar, tudo bem, mas por que você está fazendo história? Será que você não deveria estar fazendo psicologia? Ou antropologia? Então se prepare, você poderá ouvir esses tipos de perguntas. E aí cabe a você descobrir se está construindo barragens ou pontes no rio da história. Tudo bem? Fique à vontade. Você decide. Mentalidades. O livro também foi considerado um dos pioneiros da chamada História das Mentalidades. Pode ser descrito como um ensaio de sociologia histórica ou antropologia histórica, e já é um outro campo maravilhoso para ser trabalhado, reconhecendo que hoje você tem uma proximidade das ilhas da história com a antropologia e vice-versa, embora em alguns centros ambos não dialoguem, infelizmente. Por focalizar os sistemas de crença e também na sociologia do conhecimento, as influências de Durkheim pelas representações coletivas e os fatos sociais, Durkheim já mencionado antes, e tem a chamada história comparativa da França e a Inglaterra. É central no livro os dois únicos países em que o toque real era praticado. E aí você tem duas concepções diferentes, né? A França, posteriormente um país católico apostólico romano, depois, enquanto que a Inglaterra depois se tornaria um país anglicano da religião protestante, mas percebam que essa prática se fazia presente em ambos os estados, ainda em construção, você não tinha concepção de um país como nós temos hoje. Ok? A comparação é feita de maneira Brasil, meu estagiário não foi bem hoje.
a permitir a constatação das diferenças. O estagiário sou eu mesmo. Mais tarde viria a ser uma história comparativa das sociedades europeias. É claro que aqui ele já está generalizando. Então, por exemplo, será que essa concepção pode se valer para a sociedade portuguesa, por exemplo? Será que ela pode se valer para a sociedade ucraniana, da Albânia, que é um país, o único país da Europa oficial, entre aspas, que a religião oficial que ele tem é o país da Europa, né, considerado muçulmano, por exemplo? É a Albânia? É a Albânia, se não é. Minha nossa, que vergonha. Mas é a Albânia, sim. Exatamente. A Albânia mesmo. Voltando para a aula Brasil, peço desculpas. Peço desculpas, eu sou um terrível, por isso que eu não sou youtuber. Peço desculpas mesmo. Ok? Distinguindo os estudos das similaridades entre as sociedades do estudo, isso das suas diferenças, e o estudo das sociedades vizinhas no tempo e no espaço, das sociedades distantes entre si, recomendando, porém, que os historiadores praticassem, Brasil, ambas as perspectivas. Dando continuidade, e aí, Luciano Febre, né, seus trabalhos mais conhecidos, O Renascimento e a Reforma, apresentados em 4 conferências, o Renascimento francês, que rejeitava as explicações tradicionais defendidas pelos historiadores da arte e da literatura, então oferecia também uma explicação social, não é basicamente aquilo que nós vemos nos livros didáticos, algo muito raso, muito simples, não. Pelo contrário, você também tem uma análise social e deve ter do chamado Renascimento francês, que não é um renascimento, que é um renascimento completamente diferente do italiano, do espanhol, do português, do inglês. E lembrando que, assim, claro, aqui nós estamos falando de uma perspectiva europeia. Ok, pessoal? Tem uns estudos hoje muito bons que devem ser lidos, os estudos pós-coloniais, decoloniais, mas aqui ainda se trata de uma perspectiva europeia, não necessariamente eurocêntrica. Trabalhou também sobre a biografia de Lutero, embora não seja necessariamente uma biografia, o artigo sobre as origens da Reforma Francesa e as referências à história social e à psicologia coletiva. Febre criticava os historiadores religiosos por tratarem o episódio como essencialmente vinculados a abusos, e aqui no caso em referência aos estudos sobre Lutero, por exemplo, e a reforma protestante, institucionais a intenção de reformá-los mais do que como uma profunda revolução do sentimento religioso. A biografia de Lutero, e o meu objetivo, no caso, na aula de hoje, é mostrar trabalhar mais com imagens, ainda que eu não trabalhe tanto, eu peço até desculpas, para que nós não fiquemos apenas no cheirar o papel e o preto e branco e as suas palavras, ok? Que é maravilhoso, que deve ser. Mas, por vezes, no campo da história, nós nos detemos muito aos textos, que é fundamental. Se você não gosta de ler, por favor, vá para outro departamento. Textos que eu falo, livros, produções mesmo, claro que tudo é uma leitura, mas por vezes nós esquecemos de trabalhar com imagens, com mapas, algo que os análises buscavam trabalhar, mas por vezes nós somos muito tradicionais ainda. E isso acaba por afastar curiosos em história, para a área da história, na minha opinião. Não se tratava de uma biografia, mas de uma tentativa de resolver um problema, lembrando da chamada história-problema, a saber, o problema da relação entre o indivíduo e o grupo, entre a iniciativa pessoal e a necessidade social, ou seja, o indivíduo e o coletivo. Como que Lutero se comportou diante de um grupo político, econômico e social que estava ao seu redor, do qual ele fazia parte, por exemplo. E aponta, né, 1517 é considerado um marco da reforma protestante para os que seguem uma linha protestante no campo da religião ou dos estudos. Seguidores potenciais de Lutero, a burguesia,
grupo social que adquiria um novo sentido de importância social. Por isso, os estudos sociais que o Lucian Febvre valoriza muito. Recusou a reduzir as ideias de Lutero, a um reflexo de interesse da burguesia, ou seja, a burguesia, nas palavras de Cazuza, né, a burguesia fede, então assim, os interesses são puramente comerciais, capitalistas, e é isso que é o cerne das aproximações da burguesia com Lutero, quando na verdade o campo é muito mais amplo, muito mais crítico, muito mais interessante, certo? Isso vale para Lutero, para Calvino, para John Knox, para Siddhartha Gautama, para outros estudos, para Maomé, para qualquer outros estudiosos e líderes de campos das áreas da religião, por exemplo. Ok? É claro que obviamente, nós estamos falando de Lutero porque Febvre escreveu sobre Lutero. Defendia as ideias que essas ideias criativas nem sempre eram apropriadas para a sua posição social e tiveram que ser adaptadas às necessidades e à mentalidade da burguesia pelos seguidores de Lutero, especialmente Melanchthon. Ok, pessoal? E aí, atenção, tensão não de atenção, mas tensão criativa entre a fascinação pelos indivíduos e a sua preocupação com grupos sociais. Aí o ponto 3, né, o capítulo 3, como você achar melhor, que é a criação dos análises. Final da Primeira Guerra Mundial, um contexto já mencionado no início, Luciano idealizava uma revista internacional dedicada à história econômica, dirigida pelo belga Henri Pirenne. Em 1928, já um período pré-crise de 1929, Mark Bloch recomeçou os planos da revista, e aí nós temos os análises de história econômica e social, tendo como modelo, né, o exemplo da revista de geografia, dos análises de Leblanc. Pretendia ser uma liderança intelectual nos campos da história econômica e social, ou seja, a intenção era literalmente divulgar, a intenção era buscar representatividade, reconhecimento, expansão. Temos como primeiro volume, lançado em janeiro, em 1929, então, para além das crises de 1929, geralmente sempre é associada à crise de 29, né, nós temos a revista, o primeiro volume. Enfatizava a necessidade de um intercâmbio intelectual, ou a interdisciplinaridade, a visita às outras áreas, e não aquela ideia quadrada, separada, que por vezes nós perpetuamos até os dias de hoje. E menciona também a presença de outros autores, de pesquisadores de outras áreas, como Albert de Mangion, o sociólogo Maurice Halbhaus, o economista Charles Hist e o cientista político André Sigre. E aí, a revista, né, no primeiro volume, o site, inclusive, está disponível até hoje, até o presente, até o tempo presente, até o momento presente, que você pode encontrar facilmente na internet por meio dessa referência que se encontra aqui, ok? E aqui é uma pequena parte dos textos, tá? Então o que é maravilhoso, você poder ler o texto na íntegra, o texto original. Quem gosta de história e gosta de pesquisar fica muito contente quando encontra uma fonte dessa, uma fonte primária, uma referência, e deseja uma boa leitura, ok? E aqui, o estagiário não colocou a imagem, o estagiário eu burro. Bloch é a história rural, sobre história rural e feudalismo, embora associada a questões econômicas, também tinha interesse pela psicologia, conforme nós já vimos no início. E aí, o primeiro ponto, né, a chamada história rural francesa, as conferências em Oslo. Oslo é a capital da... Oslo, capital da Noruega. Da Noruega, acertei, ufa. Perdão. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Vamos lá, beleza. Perdão. Desculpem, pessoal, eu estava aqui. Consegui. Embora associada a questões econômicas, também tinha interesse, ok?
Conferências em Olo sobre o auspício do Instituto de Estudo Comparativo das Religiões, tese sobre a educação rural da Île-de-France, na Idade Média. Em comum era o uso sistemático de fontes não literárias, tais como mapas cartográficos, algo que eu adoro, que eu gostaria de me aprofundar, inclusive. Professor, isso não tem nada a ver com a aula, peço desculpas. Das propriedades, sua ampla concepção de civilização agrária, ok, e um termo escolhido para realçar o fato de que a existência de diferentes sistemas agrários não poderia ser explicada apenas através do meio físico, ou seja, pense no ponto de vista da psicologia e também do meio físico, por exemplo. Talvez, e aí veja que está para além do campo da matéria, está para além daquilo que nós podemos ver, tocar, mas o imaginário também é importante para que nós possamos entender os estudos de uma região, de uma população, enfim, ok? E aqui o livro, né, as características da história rural francesa, em 2 tomos, aplicação Brasil do método regressivo empregado por Maitland, devemos proceder de maneira de ir do conhecido ao desconhecido. Então, por exemplo, a vida rural na França. Ok, o que eu sei sobre a vida rural na França? Eu sei sobre a população, eu sei sobre o uso da terra, eu sei sobre alimentos, e sobre o que eu não sei, o que é desconhecido, o que está no limbo, o que não quer ser estudado, o que quer ser ocultado, por exemplo. Então, você sai de uma esfera conhecida, você sai da luz e vai para as catacumbas, para o desfiladeiro, para onde ninguém deseja ir. Então você pesquisa, você é curioso em história, sejam curiosos, por favor. Ok? Aí a sociedade feudal abrange 4 séculos, de 900 a 1300, tem temas como a servidão, liberdade, a monarquia sagrada, a importância do dinheiro, entre outros, mas preocupa-se com a sociedade rural como um todo. E aí a chamada cultura do feudalismo. E claro que isso aqui numa perspectiva francesa, tá, pessoal? E aí é interessante porque ele dedica um capítulo à memória coletiva, algo muito interessante, e mostra a influência da sociologia também nos análises. Novamente, Durkheim, noção de coesão social, funcionalista, adaptação às necessidades no meio, de um meio social específico, mas precisamente como 3 respostas às ondas de invasão dos Vikings, que você deve assistir na internet, né? Nas plataformas de mainstream da vida, assistam, trabalhem com seus alunos. Eu tenho alunos, por exemplo, no ensino fundamental, que eles perguntam, professor, nós vamos trabalhar sobre os vikings, por que eles sabem por que eles sabem sobre esse povo? Como é que eles tiveram acesso a isso? Então, não menosprezem o audiovisual, quadrinhos, HQ, filmes, séries, jogos, os muçulmanos e os magiars. Então, como que houve a reação e como que isso movimentou os meios coletivos e individuais de uma sociedade rural em um continente chamado Europa. Aliás, rural e urbano também. Também não vamos achar que na Idade Média não haviam cidades, por exemplo. Por favor. E aí entram outros estudos que apontam o contrário. Febre criticava Bloch, e eles que eram colegas, por negligenciar a análise dos indivíduos, ou seja, como se Bloch só se preocupasse com um todo, com os 20 milhões de habitantes na França, por exemplo, mas esquecesse de verificar interpretações ou percepções do indivíduo com relação a uma sociedade. Minha aula está sendo gravada. Agora eu fiquei. Por favor, diga que sim. Ufa, que bom. Então vamos lá, pessoal, caminhando para os derradeiros momentos da aula. A institucionalização das análises, ou seja, de uma ideia aos estudos, publicação de uma revista, e a institucionalização pega-se um contexto de crise econômica, pós-guerra, ascensão de regimes totalitários na Europa, fascismo, nazismo, o stalinismo, e aí a dispersão do grupo de Estrasburgo,
Você tem de 1930 a 1940 um período da chamada escola histórica, e Febvre defendeu um novo tipo de história, postulado por uma pesquisa interdisciplinar, palavra que você vai ouvir muitas vezes na história, muitas vezes no seu curso, e provavelmente seu professor tenha dificuldade de trabalhar. Certo? E você também. Eu sinto muito, mas verdades precisam ser ditas, embora a interdisciplinaridade seja algo maravilhoso. Por uma história voltada para os problemas, por uma história da sensibilidade. E aí, os alunos com o espírito dos análises, né, aqueles que foram capturados, alcançados, resgatados pela graça irresistível dos análises, vários, né, mas alguns famosos como Fernand Braudel, que é o que se encontra na foto, Pierre Goubet, Maurice Aguillon e Georges Duby, conhecido por, entre os seus vários estudos, é claro, mas pela obra A História da Vida Privada, que inclusive você tem, esse aqui é do Império Romano ao ano 1000, mas você tem também da Europa feudal a Renascença, você tem da Renascença os chamados séculos das luzes, da Revolução Francesa, a Primeira Guerra Mundial, e da Primeira Guerra Mundial aos nossos dias, e também a história da vida privada no Brasil, pegando períodos da colônia, do Império, da República e de todo o caos na sociedade. Ok, pessoal? Então vocês terão esses livros já estão disponíveis na internet, estão disponíveis em várias edições, diferentes interpretações, diferentes traduções, mas e preparem-se porque é texto atrás de texto, tá bom? Mas você é do campo da história e você tem que ler. Sinto muito. Leia por alegria ou leia por pressão, qual você prefere. Mas não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de anotar, não tenha medo de buscar resenhas, tá, pessoal? Pensem e continuem refletindo, porque eu estou aqui, quais são os meus objetivos. Por exemplo, você deve estar assistindo esse vídeo pensando, eu posso fazer uma aula muito melhor muito melhor do que a aula do professor José Victor. Ótimo, parabéns. Eu fico feliz por isso. Vá para além. Navegue pelo rio. Tá bom? Fica a dica. E outros estudos também da chamada Idade Média. É claro que hoje muito criticado, obviamente, como você também será, tá bom? Fique tranquilo. Um livro que deve ser lido por todos, e aí ele foi escrito num contexto de guerra, de perseguição, de fuzilamento, e por vezes nós nos questionamos por que eu não consigo fazer um resumo, quais são as dificuldades. Locke, em meio a todas as situações contrárias, ele conseguiu escrever um livro chamado A Estranha Derrota. Tem a Segunda Guerra Mundial, Locke alista-se no exército, é fuzilado em 1944, e aí você vê o horror da guerra, e retornando ao início, né, que nós havíamos comentado, como que nós somos todos vítimas e como que a história e as guerras elas movimentam também produções. É impressionante você, como professor de história, vai perceber como a Segunda Guerra Mundial é um assunto que chama a atenção de alunos e alunas, ainda que não tenham sido, de forma indireta, herdeiros das consequências da Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, o Holocausto, como, por exemplo, as migrações, as perseguições, as ditaduras. Mas é impressionante como este contexto chama a atenção e você, como professor de história, pode pegar isto e analisar, fazer diferentes trabalhos com alunos e alunas na área de memória, uso de jornais, uso de imagens, propagandas, comparações, e aí você tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar com questões comparativas com o tempo presente, por exemplo, mas não perca esta oportunidade. E por que não trabalhar citando o Bloch? Claro que eu também não quero que vocês digam, fiquem em sala de aula criando pupilos da escola dos análises. Nós estamos falando de alunos de ensino médio, são alunos de ensino fundamental, tá? A intenção aqui também não é você criar historiadores na sala de aula. Sai para lá. Se você fizer isso, tenha certeza que você poderá fracassar.
tá bom? Verdades precisam ser ditas. Vamos lá? O livro relata uma testemunha ocular do colapso francês. Ele viveu isso. De outro, a tentativa de compreendê-lo do ponto de vista de um historiador. Então veja como que Bloch, imagine, melhor dizendo, como que Bloch devia estar nesse momento. Compreender como um francês da resistência e como um historiador. E o título é impressionante, né? A Estranha Derrota. Sua única feição iconoclástica é estagiário. Bloch atacava o que denominou de ídolos das origens, defendendo que todo fenômeno histórico tem de ser explicado em termos do seu tempo e não em função dos tempos anteriores, ou seja, a história do tempo presente, a partir daquele momento. Embora na história nós tenhamos muita dificuldade quanto a isso. Né? Dizem que o historiador é anacronista por natureza, etc., mas o tempo presente pelo tempo presente. E isso requer de nós um exercício muito, muito intenso. Como fazer? Pergunte ao seu professor, doutor, porque eu também preciso aprender. E aí, retornando a Luciano Febvre, o problema da incredulidade do século XVI, a religião de Rabelais, que são estudos sobre os indivíduos, diferente de Bloch, né, com relação aos seus estudos coletivos. Não trata de uma biografia, então ele não vai falar sobre Rabelais nasceu, viveu, morreu, teve essas ações. Não, mas ele vai tentar verificar problemas, pontos que devem ser lançados à luz para uma melhor compreensão. Trabalha de uma perspectiva de uma pirâmide invertida, que é interessantíssimo, e geralmente nós trabalhamos do contrário, né? Uma perspectiva ampla para depois reduzir, etc. E aí trabalha com uma perspectiva do ateísmo em pleno século XVI, por exemplo. Seria isso possível? Esse aqui é um livro que deixa muitos professores com inveja. Livro, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Porque com certeza você deve ter sido ensinado na sua escola que todas as pessoas na Idade Média eram religiosas no ponto de vista cristã, católica, apostólica romana, em especial do chamado oeste europeu, ou do ocidente. Mas será que não havia nenhum ateu? Será que essa palavra, embora ela tenha a sua origem, né, ela seja mais citada no final do século XIX, início do século XX, será que não havia nenhum, entre aspas, ateu no século XVI, vagando entre uma igreja e outra? Eita! Mas aí, no caso, ele menciona que o termo ateísta não possuía o significado moderno preciso como nós temos hoje. Era um termo ofensivo usado no sentido que se quisesse. Então, ser chamado de ateu era considerado uma ofensa. É claro que você dificilmente vai encontrar a palavra ateu no século XVI. Se você encontrar, pesquise, diga e, por favor, me envie, porque será um prazer aprender. Ok? Para Febvre, Rabelais era um cristão da espécie de Erasmo de Roterdã, e aí você vai lembrar do seu livro didático lá do período do Renascimento, e a crítica, o racionalismo, que não eram ateus, acreditavam em Deus, mas tinha-se um pensamento racional em vez de fé e razão, era ciência e razão, e por aí vai. E que influenciou o iluminismo, influenciou o racionalismo, e chegamos até o dia de hoje, chamada modernidade, pós-verdade, contemporaneidade, esse caos todo que você provavelmente ficará perdido. Rabelais amplia suas investigações, passou a discutir o que denominou de impossibilidade do ateísmo do século XVI, Febvre. O instrumento intelectual da época não permitia essa descrença. Lembrando que o ser humano, por natureza, ele é religioso. Sinto muito aos que acham que não, mas eu defendo essa linha. E quando eu falo religioso, não necessariamente cristão, católico, apostólico, romano ou protestante, por favor. O livro finaliza com um debate sobre alguns problemas da psicologia histórica, imprecisões nas concepções, 6 cientistas de espaço e tempo. Não havia uma concepção sobre ciência na época, né? Então, o que se entende? Havia uma ausência mais significativa na visão de mundo do período. Ninguém, então, tinha noção do que era impossível.
Críticas, novamente. Homogeneidade de pensamento e sentimentos entre os 20 milhões de franceses da época. Será que todos os 20 milhões de franceses da época pensavam igual? A resposta é não, embora a gente pense que sim. Isso vale até os dias de hoje, né? E aí, finalizamos nosso encontro de hoje. Os análises começaram com uma revista de seita herética. Palavras do próprio Peter Burke. É necessário ser herético, declarou Febre em sua aula inaugural. Depois da guerra, contudo, a revista transformou-se no órgão oficial de uma igreja ortodoxa. Sob a liderança de Luciano, os revolucionários intelectuais souberam a conquista do establishment francês, histórico francês. Escrevi isso certo? Brasil. Souberam conquistar. Conquistaram, é claro, um estagiário burro. Que burro, dá zero para ele. O estabelecimento histórico francês. E o herdeiro desse processo seria um dos mais famosos, é claro, mas existem outros. Seria Fernando Braudel. Claro que você tem aqui, por exemplo, na figurinha, o Jacques Legoff, também fundamental nos estudos sobre a Idade Média, mentalidades, memória, história e memória, claro. Também hoje criticado pelos medievalistas mais modernos, criticado não no sentido de que sua obra é inferior, a sua obra deve ser desconsiderada, mas os novos estudos sobre a Idade Média acabam por mudar também e renovar a historiografia daquele período, como também da chamada Idade Moderna, também da chamada Idade Antiga, Idade Contemporânea, e a história está em constante mudança, claro, desde que haja pesquisa, desde que haja busca pelo desconhecimento, desde que haja problemática, desde que você busque problemas, desde que você construa, crie, tenha um bom orientador, uma boa orientadora, e seja uma boa orientadora, seja uma boa orientanda também, por favor, e por aí vai. Pessoal, eu quero agradecer por vocês terem assistido a este caos durante 1 hora aproximadamente. Peço desculpas pelos meus improvisos, eles foram vários, muitos erros. Meu francês é uma vergonha. Falando de análise, escola francesa, e é péssimo no francês. Que vergonha para você, José, sendo que o livro foi escrito por um historiador britânico. Mas, de qualquer forma, eu agradeço. Sejam críticos a este vídeo, a atividade, e aí para os alunos que da disciplina será disponível em breve, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, qualquer crítica também entre em contato. E até a próxima. Um grande querido abraço. Dedico esta aula também a todos os professores e professoras que estão aprendendo a trabalhar online, em frente a um computador. Muitos estão trabalhando pela primeira vez. Dedico também a todos os heróis da área da saúde, a todas as frentes, também fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeiros, uma infinidade de grupos terceirizados, equipes de limpeza, motoristas e seguranças, assistentes, secretários, também as pessoas, as famílias, né, que foram vítimas da Covid. Também dedico a pessoas que são vítimas de outras doenças, né, como que isso também será interessante. Mas antes de pensar do ponto de vista acadêmico, científico, curricular, por favor, lembremos-nos que somos seres humanos, devemos ser solidários, e dedico a todos vocês esta aula e que vocês possam ter gostado, e também a outros colegas desconhecidos. E também, para finalizar, mostrar, por exemplo, como que os análises eles também estão influenciando, influenciam outros pesquisadores, não necessariamente historiadores, mas, por exemplo, jornalistas. Um gremista, por exemplo, muito famoso, muito odiado, seja por ser gremista, seja por escrever sobre história, por exemplo, que é
o Eduardo Bueno, a quem eu também dedico esta aula. E a sua página no YouTube, não estou ganhando nada, inclusive eu estou trabalhando, ai meu nossa, inclusive estou citando um gremista, ai. Acontece, pessoal, mas que teve a sua influência, foi influenciado pela Escola dos Análises, como ele menciona em algumas entrevistas, e ele produz conteúdo, mesmo ele sendo um jornalista, no campo da história, que é uma área que ele adora. E entre críticas e elogios fica a dica. Outra página muito interessante, se você ficou interessado em conhecer mais sobre a chamada Escola dos Análises, ou sobre a biografia de alguns pesquisadores, como por exemplo Mark Bloch, é a página do Buenas Ideias também, mas também. Ué, Brasil, foi ou não foi? Perdão. Não foi possível? Por que não foi possível, Brasil? Certeza que não foi possível? Que é o canal aqui, assim, o canal Buenas Ideias, ok? Muito rápido. Não estou recebendo nada, tá? Um abraço, Eduardo, Deus te abençoe. Saudações coloradas, é claro. E a outra página também, não estou recebendo nada por isto, é sobre a Escola dos Análises, da leitura. Perdão. Ai, previstos. Desculpe-me. Que é também a página da leitura Obriga História, ok? Também não conheço o seu fundador, mas é uma página que eu recomendo, inclusive para você que está entrando no campo da história, eu tenho curiosidades pela história. Ok, pessoal? Finalizo por aqui. Um beijo, querido, a todos vocês. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula, conversa, bate-papo, improviso, vídeo, cacetadas, caos, mas também estou aprendendo e sigo as ordens. Um abraço, querido. Deus os abençoe. Tudo de bom. Vou interromper aqui, então vocês vão olhar minha cara de panaca.